Olá a todos, saudações. Meu nome é Da Luca e sou colaborador da 244. Estamos aqui numa flash conversa com ninguém mais, ninguém menos do que David Capelenguela, ele que é escritor, poeta e secretário geral da União dos Escritores Angolanos. Muitas pessoas perguntam como podem ajudar o projeto independente como a 244, que é a sua comunidade literária, a única comunidade literária que é focada exclusivamente na literatura angolana, que leva para si os principais rostos, os principais eventos, ou seja, aqui você encontra o que acontece na literatura angolana. E para hoje nós temos um convidado muito especial, é uma honra para nós. E desde já nos agradecemos, David Capelenguela. Obrigado. Muito obrigado. E como as pessoas sempre pedem como podemos apoiar o projeto, nós vamos deixar aqui algumas formas de apoiar aqui por baixo para que possam ajudar. Em contrapartida, se não puder ajudar desse modo, pode sempre partilhar, comentar e dar um gosto nesse vídeo que está a passar. Mais uma vez, né, David Capelenguela, muito obrigado por aceitar o nosso convite. É uma honra imensa tê-lo aqui no nosso humilde espaço. Embora o espaço é seu e não é tão humilde assim, mas mesmo assim, muito obrigado. Eu que agradeço. David Capelenguela tem um historial gigantesco e sei também que já respondeu essa pergunta imensas vezes, mas ainda assim tenho que perguntar, porque eu sei que existe uma relação entre o David Capelenguela, o sul de Angola, o Rui Duarte de Carvalho, a Brigada Jovens de Literatura. Como tudo isso ajuda a explicar o David Capelenguela? Ora bem, muito obrigado por esta oportunidade que me dão de poder falar para o vosso programa. Eu sempre tenho um momento, um espaço em que me entrego a um convite de programa de vossa dimensão. Eu procuro sempre enaltecer aquilo que de facto são as vossas iniciativas. Devem ser valorizadas, devem ser incentivadas, porque há aqueles jovens que têm toda a oportunidade de fazer alguma coisa e não fazem. E projetos como o vosso devem ser de facto valorizados. Bom, a minha envolvência na literatura tem início na província do Namibe. E eu costumo dizer, sempre que fazem essa pergunta, que eu entro na literatura pelo jornalismo. Entro na literatura pelo jornalismo. Eu já fazia algumas reportagens, ainda não tinha um programa estabelecido, fazia apenas algumas reportagens. Quando eu começo depois a incentivar, a ter interesse pela literatura, depois ingresso na Brigada Jovem de Literatura em 1988 e depois em 1992 me torno secretário provincial da Brigada Jovem de Literatura. Mas antes disso, em 1989, publico o meu primeiro livro. Bom, não gosto de recordar desse livro porque o primeiro livro tem sempre algumas coisas que se fosse hoje, de facto, nós não publicaríamos. Mas, de facto, fica a história não se apaga, fica registrado, e de modo que foi pelo jornalismo que eu entro pela literatura. Fico membro da Brigada Jovem de Literatura, faço jornalismo na Angope, no Jornal de Angola e na rádio, e aí continuei com a minha atividade literária. Depois, em 1998, venho ou seja, na província também eu fui professor de língua portuguesa. E depois, em 1999, eu venho para a Huila, para a província da Huila, com a intenção de fazer o curso de licenciatura em língua portuguesa no ISED, mas depois acabo por não ficar, porque entre fazer a formação e abraçar a oportunidade de emprego, acabei por abraçar a oportunidade de emprego, que era muito bom emprego. Acabei, então, indo para a província de Cunene, onde trabalhei durante 14 anos e pronto, fui fazendo o resto da vida profissional e a vida acadêmica também. Quando o que me traz do Namibe para a Huila era para fazer a licenciatura em língua portuguesa, estando no Cunene, já ganho paixão pelo direito
e aí começo a frequentar o curso de Direito, mesmo estando em Ondiva, na província do Cunene, e vindo para Luanda frequentando o curso de Direito. Só depois é que me estabeleci no terceiro ano, que acabei ficando definitivamente aqui em Luanda. Bom, no cômputo geral, a minha vida literária cruza por todos esses caminhos. Jornalismo, Brigada Jovem de Literatura, trabalho comunitário no FAS, Fundo de Apoio Social, onde fiquei 20 anos, e essa minha ligação com as comunidades, de facto, vai depois despoletar na grande paixão, no grande amor de fazer poesia que eu tenho estado a exercer até os dias de hoje. É uma história longa que daria um livro, certamente que dará um livro em certa altura, mas eu tenho uma questão assim, Sporting do Namíbia ou Petro do Namíbia? Eu sou do Petro. É de Luanda ou de Namíbia, o Petro? O Petro do Namíbia. Ah, ok. Sim. Epa. Exatamente isso. Eu sou de Agosto, né? Mas... Não, é assim. Se tivermos que olhar para a equipa local do Namíbia, nós tínhamos o Forte Santa Rita, tínhamos o Sporting, tínhamos o Petro. Eu sou do Petro. Uhum. Mas se tivermos que olhar para Angola, eu sou do 1º de Agosto. Ah, se me permite. Sou do 1º de Agosto. Dois militares a conversar. Já deu muitos problemas lá nos nossos debates. Certo. Mas é um homem multifacetado, como disse, trabalhou como jornalista, professor, advogado, técnico no FAS, né, onde fez muita carreira, mas também é decano da Faculdade de Direito da Universidade Agostinho Neto. Não, Oscar Ribas. Oscar Ribas. Desculpa, Oscar Ribas. E como que tudo isso e mais alguma coisa que eu não citei aqui ajudam a escrita de David Capelinha? Bom, é sobretudo o meu trabalho no desenvolvimento comunitário. O trabalho que eu levei no FAS veio a associar-se às grandes caminhadas, às grandes viagens que eu fui realizando por várias regiões, várias localidades do nosso país. Eu andei muito com o Rui Duarte Carvalho, desde do nosso país, no caso na região sul toda, e passando pela parte norte da Namíbia, no próprio Swakop Mundo, onde o Rui Duarte Carvalho depois acabou por falecer. Nós já estivemos lá variadíssimas vezes, já fomos a Vinduque, já fomos no Chuarongo, já fomos no Otávio, já andamos várias regiões da Namíbia, porque o Zerero tem uma parte da Angola e outra parte da Namíbia, de modo que o interesse do Rui Duarte Carvalho para essas localidades era grande, e eu, como iniciante, como alguém que tinha paixão, tinha vontade, tinha interesse em aprender, sempre andei com ele. Bom, mas também ao lado de tudo o que tem a ver com o meu exercício profissional, também aprendo. O meu dia a dia também ensina-me a lidar com isso de alguma forma, no que eu puder aproveitar para a literatura, aproveito. O facto de me relacionar com as pessoas, o facto de andar numa cidade como Luanda, o facto de ter passado, por exemplo, 6 anos na Lunda Sul e andando pelas comunidades, adicionado ao que eu já trazia da região sul, de facto isso faz a minha poesia. O próprio exercício como advogado que sou, de alguma forma, o encarar os problemas, a sensibilidade de cada problema, em alguns casos trago também para a minha forma de escrita, não só enquanto artigo científico, enquanto livro propriamente dito, ou enquanto poesia, mas trago isso de várias formas. Também já cheguei a trazer isso, a fazer uma caricatura, entre aspas, na escrita, por várias situações que eu vou vivendo nessas minhas andanças. Bom, mas no geral, muita da sua poesia é produzida no interior da Angola. Acha que a geografia é a bússola do escritor, de alguma forma? Não, eu costumo dizer que é por paixão. O facto de eu ter explorado profundamente a região sul, isso vinculou-me também, de alguma forma, ao meu exercício profissional. Ou seja, do meu exercício profissional, vinculei a poesia. E porque eu não me estabeleço só na região sul. Quando saí do sul, fui trabalhar no leste, comecei a apaixonar-me também pela cultura do leste. A mucanda
tem muita força. É um dos elementos que eu muito exploro, que no fundo não foge aquilo que eu já fazia na circuncisão do Zerero. E a Mukanda é a mesmíssima coisa. O sona, o desenho sona, ou seja, quando se está a desenhar o sona, alisa-se o chão e depois começa-se a contar. Conta-se desenhando. E a regra é, enquanto estiveres a contar, estás a fazer o desenho sona. Só paras de contar quando tu terminares o desenho. Nada pode ir mais adiantado do que o outro. Ou seja, tem que conjugar os passos do desenho com o conto. Isso é muito forte para aquilo que representa a nossa literatura. Também apaixonei-me por isso. Explorei variadíssimas dimensões do desenho sona. De modo que acabei, depois de escrever, de tanta paixão que eu senti pelo desenho sona, acabei de escrever um livro de literatura infantil, como que tentando trazer para as crianças esse incentivo para a paixão naquilo que tem a ver com o desenho sona. Você considera um homem de fácil paixão com elementos culturais? Sou, me considero. Eu tenho, modéstia à parte, tenho uma certa sensibilidade pelas nossas manifestações culturais. De modo que não me passa despercebido um pormenor cultural, uma canção, uma dança, um provérbio, um adágio, enfim, tudo que tem a ver com o nosso ser angolano-africano. O nosso ser estar angolano-africano chama-me sempre uma atenção. Eu agora, muito recentemente, fora do país, entrei numa loja, encontrei várias esculturas e é uma escultura africana. E consegue-se perceber que ela expressa mais, ela nos diz mais e nos identifica mais. E foi aquela escultura que eu comprei. É um homem realmente multifacetado, um homem de cultura, como é, mas já escreveu mais de uma dezena de livros, são 16 títulos, mais ou menos. Ainda sente prazer em escrever depois de todo esse percurso? A escrita continua. Todos os dias eu escrevo alguma coisa. Embora que depois de 3 dias eu entenda que aquilo que eu escrevi não tem valor, não interessa, mas eu todos os dias escrevo. E o poeta tem de ter uma sensibilidade afinada para captar as palavras, os sons. Estamos aqui a fazer essa entrevista, mas entretanto o facto de estarmos num ambiente fechado, o facto de colher um som lá que eu estou, pode isso construir um diálogo entre eu e o poema. Pode ser isso aproveitado para alguma coisa. Depois embelezar com outros elementos que fazem o entorno de um espaço, de um lugar, de uma área em que eu me encontro. Ou seja, no meu dia a dia, eu vivo a poesia. E ainda há mais livros por vir? Muitos livros. Que haja dinheiro, que haja condições, que eu publicarei certamente mais livros. Sobre essa questão é interessante, porque eu acompanhei uma das suas entrevistas, contou uma anedota sobre o fato de Lupito Feijó não ter publicado livros, e questionando a Lupito Feijó disse que deixou espaço para os patrocinadores. Para o senhor patrocínio. Exato, para o seu patrocínio, porque já está. Por qualquer pessoa que tinha um patrocínio ia lá, publicava um livro. Tem dificuldade em publicar livros, David Capingala, pelo percurso que tem, ainda tem dificuldade em publicar livros? Há sempre alguma dificuldade. Claro que a minha dificuldade de publicar livro não é tanta em relação a uma outra pessoa que eventualmente esteja a começar. Mas há sempre alguma dificuldade. O Lupito, quando eu faço referência a esse pormenor, é porque, de facto, chegou um momento em que toda a gente se considerou escritor. Toda a gente se considerou poeta. Ou, pelo menos, digo, muita gente. E nessa resposta que o Lupito dá, foi numa entrevista do programa Leituras, qualquer coisa assim. Não sei se era Leituras, mas sei que o programa era do Luís Canjimbo. Não, era do Arlindo Isabel na Rádio Nacional. E o Lupito acabava de publicar um livro que dava o título de Brilho do Bronze.
O Arlindo Isabel perguntou-lhe: Lupito, ficaste 10 anos sem publicar, a que se deveu isso? E ele respondeu: houve um momento em que apareceu o senhor Patrocínio. Quando o senhor Patrocínio começou a escrever e a publicar, nós dissemos: vamos deixar o senhor Patrocínio escrever e publicar até que chegue o momento certo. Porque toda a gente achou que era escritor, publicava, bastava ter um amigo que o patrocinasse, que o desse dinheiro. Então, o senhor Patrocínio, no fundo, era essa pessoa que o Lupito entendia que provavelmente não tivesse ainda em condições, não estivesse em condições para publicar um dado livro. Porque às vezes as pessoas publicam por publicar, para ter fama, para ser conhecido, para, enfim, se considerar escritor. Quando na verdade não é exatamente isso. Para se publicar, o livro tem que estar pronto. O Lupito, o próprio Lupito, a Paula Tavares, o Eduardo Carvalho e o David Mestre diziam que a palavra tem que estar pronta, tem que estar madura para ser publicada, para ser lida, para ser vista pelo público. A palavra crua deve permanecer em nós, conosco, no nosso ambiente. Para os outros tem que ser a palavra pronta, madura. E acha que essa realidade mudou de lá para cá, desse tempo para... Tem havido muitos avanços. Tem havido muitos avanços. Mas ainda assim é um caminho. Bom, mas em relação com a comunidade no interior da Angola, acaba por produzir uma literatura de alguma forma engajada com essas realidades por onde passa. E escreve um haikai em 2011. É verdade, tinha lido esse livro, Brilho do Bronze, do Lupito. Sim. No estilo, o Lupito diz que é haikai angolense, no formato angolense. O haikai é uma forma de escrita que tem, já não me lembro como é que o haikai é feito. Sim, é de origem japonesa, mas de origem oriental. O haikai tem, acho que tem 7 versos, tem a estrutura de 7, 7, 5, qualquer coisa assim. Ou seja, o haikai tem 14 versos. 14? Não. Bom, já não me lembro, não consigo, agora nunca mais li, nunca mais pesquisei sobre o haikai, mas depois que o Lupito publicou O Brilho do Bronze, eu fui atrás, li o livro e pela primeira vez ouvi falar de forma mais explícita sobre o haikai. Porque fui lendo coisinhas muito soltas, muito leves. Já tinha lido antes, mas depois o que é que eu fiz? Eu engajei-me por 6 meses a estudar o haikai. Pesquisei, procurei, vi a estrutura do haikai e depois eu disse para mim, vou tentar fazer aqui um haikai no modelo da nossa cultura lá na região leste, na região sul. De modo que eu tentei trazer o haikai no estilo da seca, no estilo do gado, no estilo da transumância, no estilo da circuncisão, enfim, todos aqueles elementos que eu convoco para aquilo que tem sido a minha poesia, tentei convocá-los para a estrutura do haikai. De modo que se voltar a ler o meu livro de haikais, entre aspas, não pode ser haikai ou aquele genuíno, porque o haikai não tem sujeito. A estrutura do haikai não tem sujeito. Vai sempre fazer referência de elementos que sempre eu trago na minha poesia. Sim, depois de ter publicado todos esses livros e eu mencionei exatamente essa questão do haikai porque é algo pouco comum aqui em Angola ser produzido, qual acha que é o lugar da sua poesia em Angola e quais parâmetros acha que as pessoas devem ter quando estiverem em contato com a sua obra? O lugar da minha poesia deve ser encontrado por cada leitor. Cada leitor é que diz, a poesia do Capelenguela é deste lugar. Quando digo lugar, não digo lugar físico. Estou a dizer lugar enquanto estratificação, entre aspas, ou seja, modo de olhar, de qualificar, de atribuir valor ou não. O leitor pode dizer, essa poesia do Capelenguela não tem lugar. Essa poesia do Capelenguela não tem nenhuma qualidade. Essa poesia do Capelenguela não é poesia. É um lugar
que esse dado escritor está a situar, está a pôr, está a colocar, está a aposentar, entre aspas, a minha poesia. De modo que, se disser que a minha poesia é da região sul, depende de como é que essa pessoa vai tentar colocar a poesia na região sul. E se disser que a minha poesia é uma poesia etnográfica, que eu não gosto muito do termo etnográfico, de etnografia, de etnia, o leitor é que estará a situar. Ou seja, se disser que a minha poesia é rural, é urbana, o leitor é que sabe. Eu deixo tudo ao critério do leitor da minha poesia, de modo que já me taxaram com o Rui Duarte Carvalho. Eu costumo dizer, eu não escrevo como o Rui Duarte Carvalho. O Rui Duarte Carvalho tem uma forma própria de escrever a poesia dele. Claro que é baseada no assentamento das nossas regiões, da nossa cultura, da nossa identidade, da nossa forma de ser e de estar. A minha poesia também, mas eu não escrevo, a minha maneira de escrever não é como o Rui Duarte Carvalho. É diferente. Eu tento trazer a minha escrita, o que eu escrevo, num estilo próprio, que, olhando esses mais velhos todos, criei, ou seja, com os variadíssimos modelos de escrita da poesia, eu criei um modelo próprio para me situar, para me localizar, para me engajar, para me identificar e para me colocar no sentido de que eu me sinto no conforto desse tipo de poesia. Sim, e depois de ter saído do Sul, foi para Luanda, e eu quero saber se entra para a União dos Escritores Angolanos como membro ainda no Sul ou só quando vem para Luanda, e o que significou para si ser admitido um membro da União dos Escritores Angolanos? Eu vivo em Luanda, mas estou no Sul. Eu vivo em Luanda, mas estou no leste. Uma coisa é viver enquanto residência fixa, outra coisa é estar. Eu sou de lá, eu sou destas regiões. De modo que o meu vai e vem não significa ausentar-me desses lugares. Foi numa dessas oportunidades de vai e vem que acabei sendo membro da União dos Escritores Angolanos. Isso foi em que ano, desculpa? Eu entrei na União dos Escritores Angolanos como membro no ano de 2009. Na altura, o secretário-geral era o Adriano Botelho de Vasconcelos. Identificou-se um número de escritores que estavam fora de Luanda e que também o meu nome foi incluído nesta lista. No caso, na altura, eu vivia intensamente o Cunene, em Ondiva. Estava lá também o Ovidio Paula, de modo que fomos nós os dois os que incluímos a lista dos que entraram para a União dos Escritores Angolanos no ano de 2009. Mas, num cômputo geral, a minha forma de escrita, a minha vida, a minha vivência é sempre ligada às comunidades do interior. E como se sentiu a ser admitido membro da União e depois como se sentiu também ao ser promovido, ser eleito secretário-geral da mesma instituição? O ser membro da União dos Escritores Angolanos, para mim, foi muito mais importante do que ser secretário da União dos Escritores Angolanos. Secretário da União é uma missão de contributo, de servir. Mas o ser membro da União dos Escritores Angolanos serviu mais no sentido de que estavam representadas as comunidades que eu tenho estado a trazer para a minha poesia. Isso, de alguma forma, deu um pouco mais de realce, deu um pouco mais de valor, deu um pouco mais de nome, de imagem, de valorização daquilo que, de facto, representa as nossas culturas nas diferentes regiões onde eu tenho estado a trabalhar. Fez 2 mandatos, entretanto, e o segundo mandato é este que termina. Qual balanço faz do teu percurso como secretário na instituição? Bom, o balanço que eu faço é de um dever de missão cumprido. Tivemos uma gestão muito difícil. Os primeiros 3 anos foram todos absorvidos pela Covid. Eu entrei em maio de 2019, aí por mais ou menos 6 meses, terminado o ano de 2019, começa logo a Covid.
E a Covid arrastou-se até quase por muitos anos, quase todo o mandato. E depois, em 2022, partimos para o segundo mandato. Este sim é que permitiu que fizéssemos uma ou outra coisa. Ainda assim, eu sinto-me orgulhoso o facto de ter passado pela União dos Estudantes Angolanos, ter conhecido as pessoas que eu conheci, ter convivido com as pessoas que eu convivi e ter dado o contributo mínimo que eu consegui dar. Sinto que uma sociedade é construída assim. Cada homem que é chamado para dar o seu contributo dá até onde pode, para depois os outros continuar. É o que está a acontecer agora. Terminei o meu mandato, a minha missão terminou e certamente as outras pessoas vão continuar dando também o seu contributo. E sabemos que a União passou e passa por algumas dificuldades, isso é verdade. Como seria para si uma União dos Escritores Angolanos ideal, de alguma forma? Bom, a União dos Escritores Angolanos precisa olhar para dentro, ou seja, os membros da União dos Escritores Angolanos precisam olhar para dentro e trazer a União por um modelo atual. Uma União que não se desvirtuasse daquilo que foram os ideais dos mais velhos fundadores, para transformá-la numa União dos dias de hoje, dos dias desse contexto. Uma União que não dependesse, mas que produzisse a sua própria forma de sobrevivência. E penso que com o esforço de todos, a União pode ser essa União diferente daquela que é a União dos Estudantes Angolanos. Hoje, uma União sofrida, uma União caída para dentro, uma União com pouca expressão, embora uma União com um valor internacional muito grande. Bom, também falando sobre o seu mandato, foi notável que de alguma forma a União abriu-se mais para a juventude. O que representa para a União dos Escritores Angolanos, em especial para si, enquanto secretário-geral desse período, essa abertura para os mais jovens? Foi uma das grandes minhas apostas, abrir as portas para a juventude. É como que estivéssemos a falar de direito de sucessões, assim, juridicamente falando. Temos que abrir as portas. Se eu, quando entrei na União dos Estudantes Angolanos, tinha uma certa idade, passados 6 anos já não tenho a mesma idade. Significa que aqueles que eram mais jovens, hoje estão em condições de frequentar a União dos Estudantes Angolanos e alguns já são membros da União dos Estudantes Angolanos. A juventude é a força motriz da sociedade. Então, devemos apostar na juventude, devemos simplesmente acompanhá-la, orientá-la, de alguma forma também discipliná-la, porque a juventude tem uma energia própria, que lhe é característica da sua fase. Se ela de facto está acompanhada pelos mais velhos, está orientada pelos mais velhos, certamente que ela vai acabar por resultar nos mais velhos que somos hoje. Em 2022, disse ao Novo Jornal, numa conversa, que daria uma nota entre 6 a 7 na literatura angolana. Para 244, na ocasião das preleções do professor Alberto de Oliveira Pinto, disse para nós que a literatura angolana é pujante e de alguma forma. Acha que a sua percepção dessa entrevista aqui em 2022, quando disse que 6 a 7 em pontuação até 10, acha que mudou alguma coisa, aumentou, diminuiu, como acha? Claro que mudou. Li mais, consultei mais, pesquisei mais, estudei mais. Hoje a literatura angolana de facto é pujante, tem muita força e de modo que se me perguntassem, se me tivessem feito a mesma pergunta, diria que hoje já se pode falar da angolanidade literária. Por quê? Não digo só desde 2022, terá sido uma resposta dada no limite das minhas pesquisas, das minhas consultas. Hoje responderia diferente e digo que a literatura angolana hoje está sim avançada, tem muita força e promete mais. É verdade que precisamos todos contribuir de alguma forma, mas a literatura angolana hoje já se pode dizer que é uma literatura de muita força e uma literatura comprometida com as reais causas do nosso país. Bom, já assim, para terminarmos, claramente, qual visão
como analisa a literatura de agora, não em termos apenas de qualidade, mas principalmente nos seus principais avanços e seus principais recuos, e o que acha que devia ser feito, tanto para os escritores, para todos os intervenientes da própria literatura, para dinamizarmos o próprio mercado literário? Bom, a literatura angolana tem esse desenvolvimento muito elevado, cuja fasquia está alta. Entretanto, os seus fazedores precisam também, precisam de alguma forma dar uma contribuição mais dinâmica, mais acutilante, mais engajada, mais exigente consigo mesmo. Porque, independentemente dos nossos grandes desafios, das nossas grandes limitações em termos de edição, nós não podemos parar de escrever. Mas mais do que escrever, não podemos parar de debater, de discutir, de trazer a literatura para os grandes congressos, para as grandes conferências, para explorarmos um pouco mais aquilo que de facto representa a riqueza da nossa literatura. Ela precisa sim ser revigorada, precisa ser reformulada de alguma forma, trazer novos elementos. Por exemplo, há pouco tempo falámos das línguas nacionais. Quiçá lançarmos um desafio de começarmos a publicar as obras das nossas línguas nacionais. Tem que haver essa iniciativa. Tem que dar-se a conhecer as nossas línguas nacionais, ou seja, a nossa literatura também tem que ser dialogada nas nossas línguas nacionais. De modo que todos nós, os escritores, os leitores, os consumidores, enfim, somos chamados a esse desafio. O mercado literário angolano diversificou-se. Por exemplo, no caso das livrarias, nós temos pouquíssimas livrarias. Certo que o livro está caro, a produção do livro está caro, mas não devemos deixar de comprar e incentivar a produção do livro. E falando sobre os livros e a juventude e os debates, que avaliação faz ou que balanço faz das associações literárias que têm surgido no país para o seu contributo para a própria literatura? É uma avaliação positiva. Essas associações contribuem de forma muito qualitativa, muito mais qualitativa do que quantitativa, porque para mim a quantidade não interessa, interessa sim a perspectiva qualitativa, se bem que para conseguirmos a qualidade temos que andar no meio da quantidade, mas no cômputo geral esses movimentos têm cada uma da sua maneira, de acordo à sua dinâmica, ao seu modo de atuar, mas esses movimentos literários têm dado uma grande contribuição. Por exemplo, houve uma fase em que o movimento Leva Arte esteve muito engajado com várias representações, ou seja, pelas representações de todo o país, mas hoje, mais do que ontem, está um bocado menos engajada. O movimento da Brigada Jovem de Literatura nos anos 80 também teve a mesma força, mas depois nos anos 90 começou a baixar e hoje está muito mais baixa do que esteve no passado. O movimento Litragres tem estado a dar muita contribuição, já fez mais, continua a fazer, já fez mais, mas hoje faz menos, embora o menos que faz hoje também deve ser aqui enaltecido, é de grande qualidade. Aí sim, o Litragres tem sido um movimento que mais contribui em relação a tantos outros movimentos que podem surgir, ao movimento de Viana, ao movimento de Benguela, ao movimento do Ambo, ao movimento da Lunda, há variadíssimos movimentos literários que de alguma forma devem ser valorizados, porque contribuem, é uma forma também de engajar os jovens para aquilo que são de facto os seus ideais enquanto projeto literário. Bom, e para terminar mesmo já, a conversa boa, claro. Qual mensagem final tem para as pessoas que estão nos assistir, principalmente para aquelas pessoas com alguma ligação para a literatura angolana? Bom, eu penso que a literatura é um campo muito importante e as pessoas que amam a literatura devem continuar a amá-la, porque a literatura tem um coração grande, maior
para todos os apaixonados dela. A literatura é um campo que, de alguma forma, abre mentes, incentiva para várias formas de desenvolvimento psicoemocional. A literatura é um campo de grande abertura para uma visão geral do mundo. Quem lê, vê mais e ouve mais. E quem deixa de ler, deixa de ver, deixa de ouvir. Essas palavras não são minhas, são do Rio Duarte Carvalho. De modo que isso é muito rico, é muito enaltecedor, porque, na verdade, a literatura é um mundo que nos absorve, a literatura é um mundo que nos acolhe, e com a literatura nós chegamos a todos os cantos deste planeta Terra. Bom, então foi isso. O que é bom dura pouco, mas é de extrema qualidade, embora que a qualidade tem que estar a caminhar com a quantidade. Foi isso a conversa que nós tivemos, uma feliz conversa com o escritor David Capelenguela. David Capelenguela, muito obrigado por nos receber em sua casa. Estamos muito honrados por essa oportunidade e desejamos sempre sucessos na sua vida, na sua multifacetada vida, né? Que há muitas questões. Muito obrigado. Eu é que agradeço o facto de terem vindo aqui ao meu encontro, no meu modesto escritório. Que nem tão modesto assim. Que de alguma forma eu sinto-me. Os meus filhos dizem que quando tiverem que apresentar alguém, me dizem que eu moro aqui. É aqui onde eu moro. Eu não moro nesta casa, mas eu moro aqui nesse escritório. De modo que é uma satisfação muito grande e encorajo que o vosso projeto continue, porque essa forma de divulgar os fazedores da literatura é também outra forma de contribuírem para a literatura. Todos que estamos engajados nessa forma de encarar a literatura como a própria forma de estar na vida, de estar a respirar, penso que é um contributo para a nossa própria vida. Ou seja, quem contribui para a literatura, quem escreve, quem lê e quem divulga, quem promove, todos nós estamos a contribuir para a preservação do ar que nós respiramos, que vai dar no sentido de estar a viver a vida da literatura. Muito obrigado. Obrigado. Dizer que o projeto 244 é um projeto de grande dimensão, é um projeto muito importante. Eu tenho estado a fardar-me de alguma forma nesses últimos 30 anos, também no jornalismo, e deontologicamente não se pergunta a quem nos pergunta, mas eu gostava de saber que um dia me respondesse o que é que significa 244, porque de facto é um projeto que deve ser recomendado. As pessoas que nunca ouviram falar ainda do 244, fiquem com o nome 244, é um projeto que deve ser recomendado. Sempre que ser confrontado com os fazedores desse projeto do 244, corra, aceite e adira, porque é um bom projeto, vai divulgar a sua imagem, vai trazer de facto para aquilo que é o mundo a sua literatura. Parabéns. Muito bem. Perfeito. Ai, meu Deus. Sim.